Para mais uma aula de aerodinâmica. Dessa vez vamos falar do método de Clauert, que nada mais é do que a discretização e transformação em um método numérico da solução geral da linha de sustentação de Prandtl. Então, lembrando rapidamente, a linha de sustentação de Prandtl se baseia na distribuição contínua de vórtices ferraduras, que tem o vórtice colado posicionado na linha de 1/4 da corda, e os vórtices de esteira se estendem para trás na direção do eixo X. Dessa forma, é possível fazer uma variação de circulação que muda com a posição na envergadura, ou seja, que varia com a posição Y, e os vórtices de esteiras ajudam a definir um downwash ao longo da linha de 1/4 da corda. Dessa forma, pode-se definir um ângulo de ataque efetivo baseado no ângulo de ataque induzido pelo downwash e o ângulo de ataque geométrico menos o alfa de L igual a zero do aerofólio naquela posição da envergadura. Nessa formulação que vai ser apresentada aqui, adotou-se juntar o ângulo de ataque da aeronave com o ângulo de ataque geométrico. Mas isso não altera a torção da aeronave, apenas que ao mudar o ângulo de ataque, deve-se somar o ângulo de ataque ou subtrair na variável alfa, que vai variar ao longo da envergadura. Além da mudança na formulação de considerar o ângulo de ataque na torção geométrica, aqui, em vez de assumir que o aerofólio que é adotado na asa vai ter um CL-alfa igual a 2 vezes π, aqui considerou-se que os aerofólios podem ter uma derivada de CL-alfa diferentes. E essa derivada de CL-alfa está considerada no parâmetro M0, que pode variar com Y. Dependendo do aerofólio, ele pode ter, no caso real, com viscosidade, variação da inclinação derivada de CL-alfa pela variação do aerofólio ou pela variação do Reynolds ao longo da envergadura. Além disso, o resto da formulação mantém o mesmo padrão. Temos aqui o valor da circulação e aqui o efeito do downwash a partir da integral em toda a envergadura da derivada da circulação dividido pela diferença da posição onde se está calculando o downwash e a posição do vórtice que induz o downwash. Aplicando a mesma troca de variáveis adotada na solução geral, obtemos aqui embaixo a expressão da solução geral apenas com a diferença do ângulo, que já foi comentado, a diferença e a derivada de CL-alfa representada pela variável M0. Essa equação, lembrando que ela precisa ser respeitada para todos os valores de θ, e encontrando coeficientes AN que satisfazem esta equação em todos os pontos da asa, nós temos, então, os coeficientes que definem a distribuição de circulação dessa asa. Só para deixar claro, se nós vamos usar dados teóricos ou experimentais ou numéricos, o nosso CL do aerofólio ele pode variar, sim, com qual posição da envergadura nós estamos, porque o aerofólio pode ser diferente ou o Reynolds pode ser diferente. E o CL também tem a dependência com o ângulo de ataque, seguindo o mesmo padrão adotado anteriormente, derivada de CL-alfa, alfa menos alfa de L igual a zero. Na grande maioria dos casos, podemos adotar o M0 igual a 2π constante em toda a envergadura. Quando falamos em métodos numéricos, é sempre importante ter em mente soluções analíticas que podem ser usadas para conferir se a implementação está correta e se o método é eficiente, é preciso. Então, vamos, como uma das soluções, utilizar a asa elíptica, que aqui ela está sendo representada por essa linha em azul, com 1/4 da corda à frente e 3/4 da corda atrás, e a linha de 1/4 da corda aqui no eixo horizontal. E em vermelho, a variação da circulação como uma variação de circulação elíptica, como já obtido como solução exata para esse problema da linha de sustentação de Prandtl. Lembrando, então, que a corda de uma asa elíptica ela depende da corda na raiz, que multiplica a raiz de 1 menos y ao quadrado dividido por b sobre 2 ao quadrado, e a circulação segue a mesma forma, dessa vez por um gama máximo multiplicado pelo termo dentro da raiz. Dessa forma, o cálculo do coeficiente A1 que vamos obter é igual a 2 sobre razão de aspecto mais 2, que multiplica o alfa menos alfa de L igual a zero dessa asa. E o coeficiente de sustentação é dado por 2π, dividido por 1 mais 2 sobre razão de aspecto, que multiplica alfa menos alfa de L igual a zero. Nesse caso aqui, estamos adotando que nosso aerofólio tem um CL alfa de igual a 2π. E o CD
vai ser o CL quadrado dividido por π vezes razão de aspecto. Uma outra solução analítica que pode ser adotada é a solução da asa com forma elíptica, porém com torção. E essa torção ela pode ser arbitrária, e a solução dos coeficientes AN, se for arbitrária o valor da torção, pode ser dado por esta expressão, que tenho 2 sobre π, razão de aspecto, dividido por 2 mais n, e a integral de 0 a π de α de θ menos α de L igual a 0 de θ, ou seja, a torção da asa, que multiplica seno de θ, seno de nθ dθ. Um caso particular dessa solução exata é quando nós temos que a variação da torção, ou seja, o α de θ menos α de L igual a 0, pode ser, na variável y, representada por uma equação linear, em que temos um α mais uma variação desse α com posição da envergadura. Podendo esse A0 ser positivo ou negativo. Se for negativo, nós temos um washout, que é a redução do ângulo de ataque na ponta da asa, e se for positivo, teremos um wash-in, que é o aumento desse ângulo de ataque na ponta da asa. Utilizando essa solução, nós podemos substituir nas integrais e obter que a integral, o resultado da integral pode ser separado pelo AN sem torção, que é a solução analítica anterior, mais um AN com torção, sendo que o AN com torção é dado pela inclinação do CL alfa do aerofólio, dividido por π razão de aspecto sobre 2 mais n, vezes seno de π sobre 2, que multiplica n menos 2, dividido por n menos 2, e seno de π sobre 2, que multiplica n mais 2, dividido por n mais 2. E, portanto, o valor da circulação pode ser obtida pela série de senos que foi adotada na definição da solução geral. No caso, o coeficiente AN sem torção só é diferente de zero para o n igual a 1, e é o mesmo valor obtido no caso anterior. Também obtemos a conclusão de que o CL ele tem uma parte que é do CL sem torção, mais o CL com torção, ou seja, o CL sem torção mais o A1 com torção vezes π vezes razão de aspecto. E no caso do cálculo do CD, não conseguimos fazer essa separação. Temos que considerar a aplicação da somatória direto. O interessante dessa solução é poder utilizar a solução da asa elíptica sem torção como base e modificar ela considerando o efeito da torção. O método de Glauert ele consiste em pegar a equação da solução geral e discretizar ela ao longo da envergadura, ou seja, como a envergadura que é representada pela variável θ, é considerar várias posições de θ ao longo da envergadura, obter essa equação para cada uma delas e montar um sistema linear que vai ser resolvido para a incógnita AN. Nesse caso, é necessário ter definido, portanto, a envergadura da asa, o M0 em todos os pontos, se vai ser aerofólio constante ou aerofólio variável, o valor da corda em cada posição da envergadura, o que representa já uma parte da geometria, e também considerar as torções que em cada posição. Ou seja, uma tabela de valores para torção, corda e derivada de CL alfa precisam ser feitos para montar o sistema linear em questão. Uma outra forma de organizar as equações para deixar evidente o sistema linear é passar todos os termos que estão na somatória para uma única somatória e botar em evidência o coeficiente AN dessa somatória. Aí, do lado direito da equação, nós deixamos apenas os termos relacionados à torção por não dependerem do coeficiente ANs. Depois disso, nós vamos para cada posição θ, que representa uma posição na envergadura, escrever uma equação, substituindo aquele valor de θ nos senos e também substituindo na corda, na derivada da sustentação e nos ângulos de torção, os valores respectivos àquela posição na envergadura. Tendo, portanto, N maiúsculo pontos na envergadura escolhidos, fazer, então, N maiúsculo equações para resolver as incógnitas ANs. Nesse caso, nós só vamos obter valores para N
coeficientes, ou seja, a nossa série será truncada em n termos. Reorganizando então aquela somatória, as diferentes equações, podemos colocar na forma matricial esse sistema linear. Então nós vemos como cada elemento dessa matriz é colocado, variando os valores de n ao longo das colunas e variando os tetas ao longo das linhas. Se observarmos a equação que dá origem ao sistema linear que utilizamos no método de Glauert, podemos notar que, no caso das pontas das asas, nós temos que seno será igual a zero. Então, teremos uma singularidade neste denominador, definida, na verdade, por uma indeterminação, que nós teremos zero dividido por zero. A mesma coisa nesse termo que possui a corda. Em algumas asas específicas, a corda na ponta de asa pode ser zero, assim como o exemplo da asa elíptica. Nesses casos, também teremos uma indeterminação, que é o seno igual a zero e a corda igual a zero. Então, nesses casos, nós podemos aplicar o método de L'Hopital para obter o limite quando o θ vai para zero ou quando o θ vai para π, que são os casos das pontas das asas. Especificamente no caso, quando θ vai igual a zero, nós temos que o resultado da razão dos senos vai ser igual a n. Já no caso, quando θ vai igual a π, esse resultado vai ser menos n, que multiplica menos 1 elevado a n. Esse resultado é devido ao cosseno de nπ dividido pelo cosseno de π, sendo que o cosseno de π é menos, e o cosseno de nπ vai ser ou 1 ou menos 1, de acordo com o valor de n que está sendo utilizado na formação do sistema linear. Já no caso da corda indo para zero, o segundo termo da equação, que daquela parte está dentro do parêntese, essa indeterminação pela regra de L'Hopital vai ser dada pela derivada do termo em cima dividido pela derivada do que está embaixo do denominador. Como a corda possui derivada finita, visto que nós não temos uma asa que depois que a corda vai para zero, ela continua zero depois, nós podemos aplicar a regra do L'Hopital e garantir, e sabemos que não terá uma indeterminação. Entretanto, poucas são as asas em que essa corda é zero na ponta. De qualquer forma, o cálculo dessa corda, ela não é feita de forma analítica, mas como nós fornecemos a corda como pontos de uma malha, essa derivada da corda pode ser calculada pelas diferenças finitas. E no caso aqui, uma diferença finita de primeira ou de segunda ordem dessa entrada é mais do que suficiente para dar precisão. Dessa forma, no caso, ao montar o sistema linear, alguma linha representa um θ da ponta da asa, seja de ponta direita ou esquerda, ou seja, θ igual a zero ou θ igual a π, as equações precisam ser substituídas pelos termos resultados do limite. Essa é uma forma fácil de fazer a partir de um condicional, se θ é igual a zero, θ igual a π, ou se a corda é igual a zero, e o cálculo das novas equações é feito de forma direta e simples. Vamos então considerar o caso assimétrico. Quando dizemos caso assimétrico, estamos afirmando que o comportamento aerodinâmico da asa direita difere da asa esquerda. Isso ocorre principalmente quando nós temos a deflexão de alerons. Geometricamente falando, a grande maioria das aeronaves possuem asas simétricas, ou seja, a asa esquerda é espelho da asa direita. E sem deflexão de alerons, a aerodinâmica da asa esquerda e da direita serão simétricas. Para poder representar soluções assimétricas, nós temos que usar todos os coeficientes da série de senos, ou seja, o A1, o A2, o A3 e assim vai. Isso porque os termos que são de n par possuem assimetria em relação à linha central que representa o centro da asa. E os termos que são de n igual a ímpar são simétricos, portanto, a distribuição de circulação feitas apenas por termos ímpares resulta numa distribuição simétrica, enquanto que utilizando os termos pares obtém-se uma distribuição assimétrica. Se a equação da solução geral for aplicada no sistema do método de Glauert, com pontos variando desde 0 até π, ou seja, desde uma ponta até a outra da asa, nós vamos obter um sistema linear que a solução dele vai naturalmente zerar os termos pares. Isso se nós tivermos uma asa simétrica. Como forma de simplificar e economizar tanto gasto computacional quanto memória,
Podemos, então, no caso simétrico, dividir a asa em dois, trabalhar só com metade da asa e só colocar no sistema linear os coeficientes e os elementos da matriz relativos aos n's ímpares. Depois de ter o sistema resolvido, nós podemos calcular os coeficientes aerodinâmicos dessa asa utilizando os coeficientes a n obtidos. Então, o CL calculamos pelo π vezes razão de aspecto vezes o coeficiente A1. O CD é obtido por π vezes razão de aspecto multiplicado pela somatória de n vezes a n ao quadrado. O CL local pode ser obtido pelo 4 vezes a envergadura dividido pela corda local, que multiplica a somatória de AN vezes seno de nθ naquele θ específico ou ao longo de todos os θs da asa, ao longo da envergadura. E o arrasto induzido a mesma coisa. Porém, no caso do arrasto induzido, teremos que fazer uma somatória dupla, em que nós vamos considerar cada posição da envergadura no cálculo do nosso arrasto induzido local.